1023 de One Piece foi bombástico, nos trazendo vários questionamentos. São eles: o Sanji é realmente um ciborgue que agora está despertando os seus genes adormecidos e ele vai se transformar em um ciborgue? O Zorão é do país de Wano, descendente do Ryuma e do Orochimaru? E por último, agora que o Momonosuke está teoricamente no seu auge, ele tem a força que o Kaido tem, pelo menos por um momento nessa batalha na Guerra de Wano? Nós vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 1023 de One Piece, que foi um capítulo absurdo onde o Oda trouxe vários questionamentos. Será que o Sanji realmente é um ciborgue? E todos os poderes que ele tem advêm dele ter sido modificado geneticamente, e por isso todo o seu crescimento foi por água abaixo? O Zorão realmente é do país de Wano? E o Momonosuke vai ter todos os poderes que o Kaido já tem, já que ele se transformou sem muitos problemas? Nós vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes, já deixa aquele likezão. Se ainda não for inscrito ou for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo começa com Zoro e Sanji já esperando que King e Queen se levantem, porque eles mais do que ninguém sabem que só aquilo não é suficiente para derrotar as duas calamidades. Enquanto isso, o Sr. Miyagi, ou Dr. Miyagi, tá ali preocupado com o Zorão, já que agora ele tem ali todas as suas feridas recuperadas e pode lutar com tudo que ele tem. Ele se pergunta o que é que pode acontecer com o Zoro depois da Guerra de Wano, ou depois que o efeito desse remédio passar. E a gente sabe que o Zorão é um monstro em questão de resistência, e por isso a gente pensa que não pode se preocupar muito com ele, já que normalmente ele só se recupera dormindo. Já aconteceu diversas vezes dele ser ferido, e uma ferida que poderia matar uma pessoa normal, e ainda assim ele não morrer e continuar lutando. A gente tem o exemplo ali dele sendo ferido pelo Mihawk e depois continuando lutando ali contra os piratas tritões, e depois ainda lá mais pra frente, quando ele tomou toda a dor do Luffy e ainda assim continuou lutando lá em Sabaody contra os pacifistas. Nessas duas situações ele poderia ter morrido, continuou lutando e não morreu. Só que dessa vez eu consigo pensar que as consequências desse remédio podem ser piores pro Zoro. A gente vê que ele tá numa escalada muito rápida e muito gigante para se tornar ali o maior espadachim do mundo de One Piece, e cada vez mais ele chega próximo do Mihawk. Então eu acho que esse remédio pode ter um efeito muito grande no Zoro e meio que diminuir essa velocidade de crescimento dele. Ele vai meio que ter ali um demérito ou vai precisar de muito mais tempo para se recuperar, e depois que ele se recuperar ele ainda vai sentir meio que as consequências desse remédio ao longo da sua jornada. E aí pode ser que meio que diminua a velocidade aqui do crescimento dele para que ele pudesse chegar próximo do Mihawk. Eu imagino mais uma situação parecida com isso. Dependendo dos resultados da guerra, eu consigo imaginar que os Mugiwaras podem até dar uma pausa na sua jornada e ficarem um tempo ali no país de Wano, porque ali seria um dos únicos locais onde eles não seriam caçados, até porque o país de Wano é um país fechado e de difícil acesso, então qualquer um não poderia chegar lá para tentar matá-los. E aí eu acho que eles vão ter ou vão ficar ali por um tempo para se recuperar depois da guerra. Principalmente o Zoro, que não vai estar nada bem depois dela. Enquanto as calamidades se levantam, o Marco presta bastante atenção no King e acaba lembrando de uma das conversas que ele teve com o Barba Branca. Nessa conversa, o Yonkou fala que antes dos Tenryubitos estarem lá em cima da Headline, lá era considerada a Terra dos Deuses, e pode estar fazendo referência à raça do King que vivia lá. E como eles eram criadores de fogo, pode ser que no passado eles foram venerados como deuses, mas a partir do momento em que o governo mundial foi formado e que os seus descendentes acabaram se denominando deuses, pode ser que nesse momento toda a raça do King foi caçada, sobrando ali poucos membros, e assim eles puderam sair de lá ou puderam fugir. E só isso explica o porquê o King está vivo atualmente, porque todo mundo pensava que a sua raça já tinha sido extinta. Enquanto Marco tinha esses pensamentos, ele acabou sendo atacado pelo exército do Kaido, mas foi aí que o Izou apareceu, salvou ele e acabou acertando seus inimigos. Só que o Marco diz uma frase bem interessante. Ele diz que sabia que o Izou iria salvá-lo. E aí a gente pode pensar em dois casos.
O primeiro, ele tá reconfortando seu amigo, dizendo que valeu, camarada, você me ajudou, você me salvou, eu sabia que você podia me ajudar. Ou então o segundo caso é que o Oda pode estar nos dizendo que o Marco sabe o haki da observação do futuro, e ele acabou prevendo que o Izou realmente o salvaria, e por isso ele não fez absolutamente nada. Até porque mesmo que aquelas balas fossem com o haki do armamento, ainda assim ele poderia meio que se regenerar depois de ser atingido. Então não teria problema nenhum ele ser atingido naquela situação. Logo depois que as calamidades se levantam, o Queen fala para o Zoro e Sanji que se eles quiserem conseguir vencê-los, vão precisar de muito, mas muito esforço mesmo, já que eles só são considerados supremos astros principais porque as suas resistências são inesgotáveis. Ele termina essa frase já lançando vários raios lasers no Zoro e no Sanji que acabam conseguindo se esquivar, mas o Zoro percebe que o Sanji não tá normal, e o próprio Sanji fala que depois da segunda vez que ele usou o traje da Germa 66, o seu corpo tá meio estranho. É nesse momento que o King ataca o Sanji, mesmo que ele perceba, o Zoro ainda foi mais rápido e conseguiu defender. Depois disso, o Queen ataca o Zoro e é a vez do Sanji retribuir e também defendê-lo, como se os dois tivessem kits. Se vocês estiverem ouvindo um zumbido, é porque agora eu tive que ligar o ventilador. Aqui no Nordeste tá um calor absurdo e não tem como continuar sem um ventilador. Mas continuando o capítulo, o Queen lembra que todos os filhos do Jade são modificados geneticamente. Todos eles acabaram se tornando ciborgues. E como Sanji é filho do Jade, ele se pergunta se aquela perna pegando fogo ali, se não é resultado de um aprimoramento. E mesmo que o Sanji diga que ele não é aprimorado, ele é um humano normal, o Queen se questiona se um humano consegue criar fogo não sendo da raça do King. E o Sanji fala que aquele fogo ali é o fogo da paixão, que queima mais que um fogo normal, arde mais que um fogo normal, e ele utiliza esse fogo aí para lutar contra os seus inimigos. Ele fala isso enquanto lança um chute giratório em chamas em direção ao Queen, que tem que se defender com seu haki do armamento. E o próprio Queen fala que ele é tão aprimorado tecnologicamente que nem o Vegapunk conseguiu se igualar a ele. E eu olhei essa cena e disse, rapaz, você é bichão mesmo, hein? Mas a pergunta que fica é, será que o Sanji é realmente um ciborgue que tá meio que adormecido e vem despertando seus poderes ao longo do tempo? Será que todas as suas técnicas advêm da ciência e dele ter sido modificado geneticamente? Será que o Oda vai jogar no ralo todo o desenvolvimento do Sanji em ser ali só um humano normal que ultrapassa todos os seus irmãos que são modificados? Será que ele faria isso? Eu tenho duas respostas para isso, e a primeira delas é: não tem para onde correr, o Sanji foi modificado geneticamente, e a maior representação disso é a sua sobrancelha encaracolada. Ele tem uma igual à dos seus irmãos, e todos eles foram modificados. O que eu acho que aconteceu foi que a sua mãe tomou um remédio e tornou as células do Sanji que tinham sido modificadas adormecidas. Elas ficaram no corpo dele adormecidas, e as poucas células que eram humanas ainda continuaram se reproduzindo, e aí o Sanji conseguiu realmente se tornar um ser humano. E quando ele usou o traje da Germa 66, pode ser que esse traje veio a despertar essas células adormecidas, e o Sanji se tornando ou se sentindo estranho, pode ser que o seu poder esteja despertando. Só que isso não é um demérito para o Sanji. Ele não é o principal lutador ou um dos principais lutadores do bando. Ele é só o terceiro ou então o quarto depois que o Jinbe entrou no bando. A gente tem ali o Luffy como o primeiro, Zoro segundo e Jinbe como o terceiro. O Sanji é mais o cozinheiro do bando e a gente nem vê ele treinando. Então ele ter esses aprimoramentos ou utilizar esses aprimoramentos em prol do Luffy se tornar o rei dos piratas, eu não vejo problema nenhum. Até porque eles têm que evoluir e têm que vencer de qualquer maneira os seus inimigos. Eles mesmos falaram que se derrotarem as calamidades, a imagem do Luffy se tornando o rei dos piratas vai finalmente ficar visível. Então eles têm que utilizar todas as suas artimanhas para conseguir vencer. Se for ter que utilizar a ciência para o Luffy se tornar o rei dos piratas, o Sanji vai utilizar. Da mesma forma que até o Zoro deixou o caminho da espada para dizer que se precisasse matar o King arrancando ali a garganta dele numa dentada, ele também faria isso. Então não tem problema nenhum o Sanji estar utilizando o seu traje ou estar despertando os seus poderes se ele realmente estiver despertando. E aí nós chegamos na segunda possibilidade, que é o Sanji realmente ser um humano normal. Se ele é um humano normal que utiliza um traje que foi feito para quem é modificado, o que vocês acham que vai acontecer se ele
continuar utilizando esse traje. E eu acho que a tensão nas células do Sanji vai ser tamanha que elas não vão aguentar e ele pode acabar morrendo se continuar utilizando esse poder. Se as células dele fossem realmente modificadas, elas aguentariam tamanha tensão e ele não sentiria absolutamente nada. Então pode ser que se o Sanji continuar utilizando esse traje, ele pode acabar morrendo, porque as suas células não vão aguentar por ele ser um humano normal. Sem contar que cada um dos filhos do Jade tem os seus trajes fazendo referência aos seus poderes. Nós temos ali a Veneno Rosa, que é a Reiju, e ela consegue criar veneno naturalmente sem problema nenhum. Nós temos o Relâmpago Azul, que é o Niji, e ele também consegue criar relâmpagos azuis normalmente sem precisar do traje. E aí nós chegamos no Sanji, que tem o Stealth Black. O Stealth Black não tem nada a ver com os poderes de fogo do Sanji. Na verdade, ele dá invisibilidade para o Sanji. E o seu poder de criar fogo na sua perna não tem nada a ver com esse nome ou com esse traje. E temos vários outros personagens no mundo de One Piece que também conseguem criar fogo e que não são da raça do King. Nós temos, por exemplo, o Luffy com seu Red Hawk. Nós temos um dos comandantes do Barba Branca que consegue atear fogo na sua espada. Nós temos ali um dos filhos ou membros do bando da Big Mom, que ele consegue jogar fogo também. E a gente não tem a explicação para que essa galera também consiga criar fogo. E nenhum deles talvez não tenha relação ali com a raça do King. Então isso não pode explicar o fato do Sanji criar fogo em sua perna. Pode ser por um motivo totalmente diferente do que ele ter sido modificado geneticamente. Enquanto a batalha do Sanji se desenrola, nós vamos para a batalha do King contra o Zoro, que é uma batalha de espadas, mas não de espadachins. Até porque o King nunca se denominou um espadachim. Na verdade, ele utiliza sua espada como um dos meios para derrotar os seus inimigos, para meio que se defender e atacar ao mesmo tempo. Espada essa que é muito parecida com a do Sasaki, que tem meio que um motor ali que faz ela girar. No caso da do King, ele consegue meio que retrair partes da lâmina da espada, tornando ela uma lâmina dentada. Lâmina essa que pode prender as espadas dos seus inimigos e, quando utilizada de modo ofensivo, pode até rasgar ali a carne dos seus inimigos. Mas além disso, eu ainda percebi que pelo kanji que apareceu ali ao lado de quando o King utilizou essa espada, ela meio que atrai ou tem um poder magnético com outros metais. E por isso ela conseguiu meio que prender as espadas do Zoro e o King foi lá e levantou e deixou o Zoro desarmado. E foi aí que ele meteu o socão ali com seu punho de espinhos. É nesse momento que a gente percebe que o King é uma máquina de matar. Ele não utiliza só espadas, ele deve ter inúmeros meios para torturar os seus inimigos até matá-los. E o Zoro acabou entendendo esse recado. O King nunca falou que era um espadachim, e da mesma forma que ele vai utilizar todos os meios para vencer, o Zorão também vai deixar o seu caminho de espadachim para utilizar todos os meios também para conseguir vencer. Até porque ele não pode se permitir perder, ele quer tornar o Luffy o rei dos piratas. Então mesmo que para isso ele tenha que deixar o seu caminho de espadachim por um momento para derrotar o seu inimigo, e ele até fala que se precisar vai dar uma dentada ali no pescoço do King para matá-lo, a gente tem que o Sanji também não vai se importar em utilizar ali os genes que ele, entre aspas, tem para utilizar em prol do Luffy. Se ele realmente despertar esse poder, ele não vai se importar se isso for pro Luffy se tornar o rei dos piratas. Da mesma forma é o Zorão, ele deixou claro que se precisar vai utilizar todas as artimanhas para conseguir vencer. Nem que para isso ele tenha que dar soco, dedada no olho, mordida ali na garganta do King, ele vai fazer tudo para conseguir vencer no final. Mas o mais interessante nisso tudo é a conversa do Kawamatsu com o vovô Ryou, onde os dois falam da semelhança absurda entre o Zoro e o Shimotsuki Ushimaru. Eles são exatamente a cara de um e o focinho do outro, e esse é até o tema desse capítulo aqui. É como se eles realmente fossem iguais, ou fossem pai e filho. Eles ainda falam que existem outras semelhanças também. O Shimotsuki Ushimaru é o descendente direto do Ryuma. E olha só quem trouxe a Shusui para o país de Wano de volta. Foi o próprio Zoro, que se parece muito com ele. Além do fato que os dois são samurais extremamente fortes. E o Ryuma foi dito possuir só um olho, assim como o Zoro também possui. Então será que o Zoro é filho do Ushimaru e é descendente direto do Ryuma?
Eu acredito que sim, só que a gente não sabe como é que ele foi parar no East Blue, até porque o relato que a gente tem de samurais saindo do país de Wano e indo pra lá foi há 55 anos atrás, então não tem como o Zoro ter ido com eles, até porque ele não tinha nascido ainda. Mas há 20 anos atrás, quando o Zoro tinha apenas 1 ano de idade, foi quando o Kaido tomou o poder no país de Wano e o Oden morreu. E como o Shimaru era um dos daimyos do país de Wano, pode ser que ele percebeu que o seu filho poderia ser morto. E sabendo que tem ali parte da sua família lá no East Blue, eu acredito que ele pode ter feito uma embarcação ali com poucos samurais para levarem o seu filho para fora do país de Wano, em direção exatamente ao East Blue e à vila Shimotsuki, porque ele saberia que seu filho seria bem cuidado. Quando o Zoro aparece a primeira vez no anime, é como se ele fosse de vila em vila desafiando os dojos. Só que no seu flashback no mangá não mostra ele chegando na vila Shimotsuki, já mostra ele como um aluno do dojo já vestindo ali um kimono e sendo derrotado pela Kuina, contabilizando 2000 derrotas. Então pode ser que desde o princípio o Zoro sempre foi aluno do dojo, e por isso ele conseguia lutar ali e vencer os mais velhos, mas não conseguia vencer a Kuina. Então pode ser que no passado, há 20 anos atrás, quando o Zoro tinha apenas 1 ano de vida, ele acabou sendo mandado para fora do país de Wano e foi bater lá na vila Shimotsuki no East Blue. O que vocês acham? Vocês acham que isso pode acontecer? Comenta aqui embaixo que eu quero saber e vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Ainda nesse capítulo, o Oda nos contextualiza de 3 batalhas que estão acontecendo ao mesmo tempo. E são elas a batalha do Inuarashi contra o Jack, onde o Jack finalmente mostrou a sua forma híbrida. E ele parece mais um centauro mamute, ficou bem legal, eu gostei da forma dele. Ele manteve a forma ali do mamute, só que a parte da frente continuou uma parte humana. A única coisa que mudou ali na frente foi que ele continuou com a cara ali do mamute. E ele tem as 2 mãos para utilizar suas espadas. E ele vai lutar contra o Inuarashi ali na sua forma Sulong. E aí o Inuarashi vai finalmente poder se vingar do que aconteceu lá no país de Zou. Ao mesmo tempo nós temos a batalha do Nekomamushi contra o Perospero, e eu tô sentindo muita pena do Perospero, porque ele vai apanhar muito até morrer, até porque o Nekomamushi não vai querer deixar ele sair com vida dessa batalha. E por último nós temos a continuação da batalha do Fukurokujo contra o Raizou, uma batalha de ninjas. E aí nós chegamos na parte mais interessante desse capítulo, que é a parte final, onde o Momonosuke aparece já em uma página dupla muito foda. Ele aparece na sua forma de dragão, e olha só que interessante, ele tá se controlando, ele não tá ali doidão soltando poder à torta e à direito, ele realmente tá com a cara de confiante controlando a sua forma de dragão. Essa parte foi bem interessante. E como realmente o Tassiano falou, Jukusuru é uma palavra que significa mais do que apodrecer alguma coisa. Significa amadurecer em todos os sentidos, até nas suas habilidades físicas, ou até no seu modo de pensar. O Momonosuke está controlando o seu dragão, e quando ele se transformou na sua forma adulta, ele está meio que confiante, como se ele realmente fosse uma pessoa muito forte, como se ele estivesse no seu auge. E eu acredito que mesmo que lá no... a gente possa pensar assim, ah, mas ele não treinou, ele não evoluiu até chegar a esse ponto. O Jukusuru, ou a técnica da Shinobu, ela exatamente funciona nisso. Se o Momonosuke tinha ali uma técnica básica de espada, como ele estava treinando antes, essa técnica de espada foi elevada ao seu máximo quando ele chegou ali no seu ápice, ou no seu auge. E aí nós temos que a Shinobu tá chorando porque ela realmente conseguiu fazer aquilo que o Momonosuke queria. Ela deixou ele com 28 anos. E ela tá chorando porque ele se parece com aquela pessoa. E com quem será que ele parece? Ele vai se parecer com o Oden, que era o seu pai. Eu quero ver o susto do Kaido quando vir o Momonosuke na sua forma de humano. Porque ele vai ver o Oden no Momonosuke e aí ele vai peidar na farofa. Mas falando um pouco mais sobre os poderes do Momonosuke agora, eu acredito que ele pode copiar os poderes do Kaido. Ele não vai saber como funcionam todas as suas habilidades, mas ele vai saber ao ver o Kaido utilizar. Quando o Kaido utilizar uma coisa, ele vai lá e utiliza essa coisa também. Eu tava pensando que quando ele chegasse no seu auge, poderia ser que ele não controlaria os seus poderes, e aí ele se transformaria em um dragão incontrolável, sendo mais um problema do que uma ajuda. Mas como a gente tá vendo, ele tá conseguindo se controlar, e como ele já voou antes, ele pode voar agora utilizando as suas nuvens. Mas outras técnicas a gente não viu ele utilizando, mas vendo o Kaido utilizar, ele pode utilizar também.
E aí a gente volta lá para a silhueta de capítulos anteriores, aquela mesma silhueta que estava ajudando os Bainhas Vermelhas. Pode ser que seja a Hiyori, e ela se infiltrou em Onigashima justamente para levar a espada do Momonosuke. E aí vai chegar em um momento em que os dois vão estar de frente pro Kaido e vão ser aqueles que vão lutar contra a criatura mais forte do mundo de One Piece, já que a Hiyori pode dar a espada do Momonosuke para ele. E como eu falei, mesmo que a técnica de espada dele seja básica quando ele estava treinando lá quando criança, essa técnica foi elevada ao seu ápice. E aí o Momonosuke vai ficar tão forte quanto o Oden. E agora a gente tem um cara que é parecido com o Oden, é descendente dele, tem o sangue do próprio Oden e que comeu a Akuma no Mi da criatura mais forte do mundo de One Piece, ou uma cópia dela. E a junção desses dois fatores me faz pensar que o Momonosuke pode até ser considerado o homem mais forte do mundo de One Piece ou a criatura mais forte do mundo de One Piece, mesmo que por um momento em toda essa guerra de Wano. A gente sabe que ele não treinou para chegar nesse ponto, mas pode ser que ele utilize ali toda a reserva de energia que ele tem até agora e que ele fique mais forte até que o Kaido. E aí ele vai dar um dano absurdo no Kaido e vai cair. E aí ele não vai mais voltar para a batalha porque ele não treinou para chegar lá. Mas eu acho que pelo menos por um momento nessa guerra, ele pode até superar o Kaido por esses dois fatores. Ter tanto o DNA do Oden ser tão forte quanto ele, como a Shinobu disse que ele parecia ali o Oden, a gente está inferindo que é o Oden, e por possuir a cópia da Akuma no Mi mais forte do mundo de One Piece, se tornando a criatura mais forte também. Então por esses dois fatores unidos, vocês podem me chamar de louco, mas o Momonosuke, eu estou considerando ele como a criatura mais forte do mundo de One Piece atualmente. Isso até por um momento, aí pode ser que ele caia depois, e aí o Luffy vai lutar contra o Kaido. O que vocês acham? Vocês concordam, discordam, acham que eu tô loucão ou que eu fumei? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber, vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e agora é com vocês. Esses foram os meus argumentos do que eu acho que vai acontecer e agora eu quero saber a opinião de vocês. Pra vocês, o Sanji realmente está sendo modificado ou está sendo desperto? Ou ele realmente vai morrer se continuar usando o traje da Germa 66? O Zorão eu acredito que realmente seja do país de Wano, foi dito no próprio capítulo que é o focinho de a cara de um, focinho do outro, então provavelmente ele é descendente do Ushimaru, pode até ser filho dele. E o Momonosuke eu também acredito que vai ter ali os mesmos poderes do Kaido, e só vendo o Kaido utilizar suas habilidades, ele também vai conseguir utilizar. E como ele está teoricamente no seu auge, ele vai estar muito forte, muito próximo do que o Oden era. Então eu acredito que vai acontecer tudo isso, mas quero saber a opinião de vocês. Já comentem aqui embaixo, que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se for novo aqui e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!